tocado com fogo. Eu precisava ser. O amado sobre as nuvens descerá. Sua igreja redimida. Chegou a nossa vez de tomar posse da promessa que Deus fez ao nosso povo. Olá pessoal do Foi Assim, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de lição de jovens, tempo de conquistar. E aqui a lição de número 3, preparativos para a conquista. Texto do dia. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Nós vamos falar aqui de como Josué fez, o grande líder Josué, para se preparar para as batalhas que haveriam de vir na terra prometida, na terra de Canaã. Nós vemos que um líder ele sempre tem que estar preparado para qualquer circunstância e pronto para guiar e aconselhar os seus liderados, sempre para um rumo e um caminho melhor, porque há muitas dificuldades no caminho, tanto no caminho cristão, quanto em lideranças, vamos supor, no trabalho, no governo, em toda área que houver uma liderança, que houver um propósito, também haverá dificuldades. E esse líder, ele tem de ter sabedoria, ele tem de entender todo o projeto que ele precisa para alcançar aquele objetivo, aquela meta. E assim Josué faz planos para a conquista da terra prometida. Mas antes ele começa a se preparar, antes de iniciar toda a conquista da terra prometida. Ele começa com planos, com projetos, a qual Deus passa para ele. Através de quê? Através da oração dele. Ele começa a conversar com Deus, começa a pedir direção, começa a falar com Deus. E Deus começa a mostrar para ele planos de como ele alcançará essa vitória, como ele vai se preparar para a batalha. E ele começa. Todos nós que queremos conquistar algo, nós devemos se preparar antes. Se você quer uma promoção no seu emprego, você tem que estar preparado para aquele cargo, para aquela função que você almeja. Você tem que ter uma capacitação para conseguir aquilo. Se você almeja conseguir algo na sua vida material, como uma moto, um carro, um veículo para você andar, você tem que se preparar tirando a carteira de habilitação, para você andar seguro, para você saber como andar e também andar dentro das leis do nosso Brasil, as leis de trânsito. Se você quer construir uma casa, você tem de planejar como ela vai ser feita. Se ela vai ser de alvenaria, se ela vai ser de madeira. Você precisa da planta dessa casa para ser feita na cidade. Tem de ser tudo regulamentado. Então, de tudo que você vai fazer, tem que ter um planejamento, tem que ter algo, um começo, um preparativo. Você tem de saber o quanto que você vai gastar. E às vezes esse gastar não é só em dinheiro, é em tempo, planejando, vendo qual é o material que você precisa, se você precisa estudar mais ou menos, quanto tempo vai levar na sua vida. Isso é se preparar. E Josué se preparou para as batalhas de Canaã, sabendo que deveria conquistar aquela terra. Ele tem líderes, a qual o falecido líder dele, Moisés, tinha deixado. Os líderes tribais. Ele se reúne com eles, aquele conjunto de sábios, e dali ele começa os planejamentos. Nessa parte nós vemos que Josué envia 2 espiões para a terra de Jericó, que é a primeira cidade que iria ser invadida. Nós vamos ver que cada cidade
a qual deveria ser conquistada por Josué, ela tem um rei. Ela tem um rei reinando, que cuidaria, seria como um governador de cada estado, porque aquelas cidades eram como cidade-estados. Não, o rei, a terra era pequena e o governante naquela época era o rei. O rei deveria tomar conta de tudo, da economia, da disposição militar, do armamento, do comércio, de tudo. A economia era tudo independente. Só que havia momentos que eles se comunicavam entre si, aqueles reis. Pois bem, Josué manda 2 espiões para a terra de Jericó. Ele estava se preparando para saber como seria o terreno, aonde eles iriam batalhar, onde ele teria uma vantagem de alcançar mais fácil o seu objetivo, do que ele precisaria, o quanto que ele lucraria ali em Jericó. Vamos supor, qual eram os pontos fortes e os pontos fracos daquela cidade. Qual era o tamanho do exército dele. Ele estava vendo o que ele precisaria e o tanto de recursos que ele gastaria para alcançar aquela vitória. Porque ele queria o mínimo de baixas de vidas possíveis. Ele queria conseguir uma vitória, mas não perdendo a vida dos seus aliados. É assim que a gente consegue a vitória. Muitas pessoas não têm escrúpulos e acabam passando por cima de outras pessoas, achando que vão conseguir uma vitória mais rápida, uma vitória mais fácil. Mas vou lhe falar, a vitória, a bênção, ela só se torna, como eu posso dizer a palavra, se torna benéfica para nós, se torna mais animosa, se torna mais prazerosa quando ela é compartilhada entre as pessoas que estavam do teu lado todo momento dessa batalha, dessa conquista. Quando você não precisa sair da sua ética, da sua moral para conseguir isso. Quando você faz algo, quando você conquista a sua vitória e você compartilha ela com os outros que estão ao seu redor, ela se torna muito mais prazerosa, essa sua vitória. Nunca seja egoísta a ponto de pensar que a vitória é só para você, que só você merece vencer na vida, que não importa o preço que você vai pagar, que as outras pessoas passem mal e que você passe bem, que está tudo bem. Não é assim. Você precisa se importar também com as pessoas que estão do seu lado. Quando você começa a se importar com elas também, quando elas compartilham da sua vitória, do que você conquistou, você se torna muito mais feliz com essa decisão. Continuando a história, ali aqueles 2 espiões acabaram sendo descobertos. O rei mandou revistar todo o reino, mas uma mulher guardou aqueles 2 espiões, aqueles 2 jovens. Uma mulher chamada Raabe. Às vezes, a ajuda que você quer e que você precisa vem de onde menos se espera. Deus usa pessoas, às vezes, que não estão no nosso nível de entendimento, ou seja, que nós não esperávamos, às vezes, nada dela, e ela te dá uma ajuda, um auxílio muito maior do que aquele que você esperou algo. Eu vou falar de uma certa situação. Uma vez, um dia eu estava muito cansado, tinha trabalhado e eu fazia curso no Senai, um curso de mecânica. Eu passei 6 meses fazendo esse curso, e o curso estava quase acabando, e toda vez eu tinha que sair do trabalho para ir estudar. E eu ia para esse curso sempre de bicicleta. Eu chegava em casa, era meia-noite, era 11h30. Era esse o horário que eu chegava em casa. E teve um dia eu estava cansado e eu estava triste, porque eu sempre via os meus colegas de classe saindo de carro, indo embora para casa de moto, e eu indo de bicicleta. E eu cansado de passar por aquilo todos os dias. Eu estava cansado, aí eu peguei,
Fiquei 1 minuto na praça, descansando um pouco. Aí eu tinha chegado cedo. Sempre eu dava uma paradinha por ali, às vezes, quando eu chegava muito cedo. E aí uma moça me aborda, uma moça que não é cristã, uma moça que não é evangélica, uma moça que não conhece as escrituras, e me dá uma palavra de ânimo ali. E ali, aquelas palavras que ela me falou, me deu uma força tão grande para me continuar aquele curso. E para a glória de Deus, quando eu olhei a minha nota foi uma das mais altas naquele curso. Minha nota foi uma das mais altas. Não teve nenhuma nota maior que a minha. Mas como é que Raí, tu fala que a tua nota foi uma das mais altas? Ela não foi a mais alta se não teve alguém maior que tu? Não, porque teve pessoas que se igualaram à minha nota. Eu não pretendo na minha vida, nos meus objetivos, ser a pessoa mais importante, ser a pessoa mais espetacular. Mas eu pretendo sempre ter um grau de qualidade em tudo que eu faço. Tente ser o melhor, mas não passe por cima dos outros para ser o melhor. Ajude aqueles que também estão lá embaixo, aqueles que precisam de um auxílio e de um apoio.